Amém. Tem que ser, né? Se não for eu, quem será? Amém, igreja. Oi? Né? Não é doido? Amém, igreja. Muito bom estar aqui e dividir um pouquinho a palavra de Deus que o Senhor colocou através do Espírito Santo no meu coração, dando ênfase ao nosso tema dos nossos 12 dias aqui de oração, clamando a Deus por 12 meses de favor no ano de 2026. E como o pastor Edson ontem esteve aqui falando, né? Cada vez que a gente vai tendo a oportunidade de vir aqui pregar, mas vai ficando difícil para quem vem depois, porque Deus é multiforme mesmo. Ele a mesma passagem, ele instrui em várias cabeças, 12 cabeças estarão aqui, né? Falando desse mesmo tema, e a multiplicidade de Deus é infinita, né? Como ele vai extrair desse mesmo texto muita coisa para a igreja, eu tenho certeza. Então, aprove que eu estivesse aqui hoje, representando esse dia 8 Internacional das Mulheres, o mês de março. E vamos ao texto, então. O texto é o nosso texto base, que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: Colossenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim, 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Nós sabemos que isso aqui é um fragmento de um texto. Isso aqui tem contexto, né? A gente sabe que isso aqui é um fragmento. Aprove a Deus, através do Espírito Santo, que falou o coração do nosso pastor, que se coloca na brecha pela igreja, que ele lidera, não é isso? Aprove a Deus que na cabeça dele, no coração, na mente do pastor Jason, estivesse esse tema para a igreja em 2026. Então, o que ele fez? Atendendo ao pedido de Deus, ele fragmentou o texto de Colossenses e colocou ali, que é um texto lindo, é um texto necessário, é um texto que a gente vai possivelmente meditar nele durante o ano todo de 2026, e que diz que nós estejamos, é um conselho de Paulo. Eu queria contextualizar um pouquinho por que ele pegou esse fragmento aqui, o que estava... E eu não abri o meu esboço aqui, né? Porque a gente precisa dele. Por que esse texto está aí? Por que foi escolhido esse texto? O que esse texto tem a ver? Qual é o contexto desse texto? E aí, vamos pegar a colinha aqui, que a pessoa não tem intimidade aqui com o negócio, então vamos. Então, o contexto aqui é a carta de Paulo à igreja dos Colossenses, né? Havia uma cidade chamada Colossos. Essa cidade, ela ficava na Ásia Menor, hoje é a atual Turquia. E essa cidade, Colossos, era uma cidade muito rica, muito bacana, muito povoada, era muito grande. Mas, na época que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ela já não era tão grande assim, porque duas outras cidades que ficavam próximas, Hierápolis e Laodiceia, elas cresceram muito mais, porque Laodiceia era uma rota de comércio. Então, o que aconteceu? As cidades de Laodiceia e Hierápolis, elas foram se expandindo, e que Colossos já acabou ficando uma aldeia, um lugar pequeno. Colossos era um lugar pequeno, mas ali tinha um homem chamado Epáfras. Epáfras, ele era conservo de Paulo, que a Bíblia fala que ele era conservo de Paulo, e Epáfras ele bebeu na fonte de Paulo. Os teólogos dizem que ele aprendeu tudo que aprendeu em Éfeso, quando Paulo esteve por lá, pregando em Éfeso, que fica mais ou menos uns 170 quilômetros. Eu quis ver o que era 170 quilômetros, por exemplo, do Rio de Janeiro, aonde dava 170 quilômetros. Diz que Búzios era 177, daqui a Búzios, 177 quilômetros. Então, era aproximadamente entre Colossos, porque Epáfras, ele era natural de Colossos, ele nasceu em Colossos. Só que ele aprendeu de Paulo, aprendeu a palavra de Deus, aprendeu o evangelho através de Paulo em Éfeso. Então, ele estava lá. O que ele fez? Aprendeu, ele estava enraizado, ele estava edificado, ele estava firmado na fé. E isso tudo fez com que ele entendesse que Deus tinha um plano na vida dele, que era abrir uma igreja no lugar que ele nasceu. Então, os colossenses, essa igreja, ela foi liderada por Epáfras. Paulo não conheceu a igreja de Colossos, ele não conheceu de perto os colossenses, mas ele tinha notícias por Epáfras, que era um homem que estava ali. Ele abriu igrejas em Colossos, ele abriu em Hierápolis e ele abriu também em Laodiceia. Ele era o fundador dessas 3 igrejas. E aí, o que acontece nessa época?
Não, quem era o povo que estava lá nessa pequena aldeia que era chamada os Colossenses? Quem estava ali? Os frígios, que era o pessoal que vinha da Frígia, do Marco de Frígia, os gregos, alguns gregos, né? E um povo judeu. Tá? Uma comunidade judaica também. Isso aí ele era o povoado todinho na época que Paulo escreveu essa carta aí aos Colossenses. Paulo estava preso em Roma, nessa época que ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, e aí de repente Epáfras foi visitá-lo. Nessa visita ele conta que a igreja, ela era maravilhosa, porque ele sabia da onde ele tinha aprendido, e ele tinha reafirmado, ele tinha confirmado, ele tinha edificado aquela igreja sob os ensinamentos de Paulo em relação ao Evangelho de Cristo. Então, olha, ele sabia muito bem quem Cristo era, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer para ter uma igreja sólida, robusta, firmada em Cristo. Qual era o problema dele? Por que ele foi a Roma visitar Paulo para falar sobre a igreja dos Colossenses? Porque ele estava com medo, porque ele estava preocupado, porque havia uma ameaça na igreja. E qual era essa ameaça? Então, botei aqui, eu elenquei aqui, porque a própria carta diz qual era essa ameaça, né? E a ameaça era uma ameaça doutrinária. E é perigoso mexer na doutrina. É muito perigoso. A doutrina de Cristo é uma doutrina séria, é uma doutrina verdadeira. É a única verdade. É aquilo que a gente se baseia, fica firme em cima dela para poder caminhar nesse mundo sem problema nenhum. Os problemas vêm, como o nosso Senhor falou, mas Ele já nos deu a vitória, se nós andarmos sobre essa doutrina. A doutrina bíblica, ela é infalível, ela é irretocável, não tem nada para um adendo, não tem nenhum atalho para ela. E ele estava vendo que essa doutrina, ela estava ficando ameaçada. Ameaçada pelo quê? Gente, eu tenho que olhar aqui a hora. Ameaçada pelo quê? Falsos mestres, ensinando regras sobre dieta alimentar, sacrifícios do corpo como forma de purificação. É o gnosticismo. O gnosticismo estava ali chegando e o pessoal estava assim, será que é isso? Será que a gente tem mesmo que tomar cuidado com o que a gente come? Como se as coisas externas é que contaminassem o homem e não o homem fosse contaminado pelos seus próprios desejos. Porque é isso que acontece, né? A gente fala, não come isso, não come aquilo. Nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres e podemos comer de tudo que se vende no comércio. E aí a gente sabe, e o padeiro é satanista. Qual o problema? Eu não vou comer o padeiro. Desculpa, eu não vou comer a pessoa. Desculpa, saiu. Eu vou comer o pão que o padeiro faz, que o empregado faz, que alguém faz. Então, não importa é o que contamina o homem, é o que sai do homem. Isso contamina, sabe? Contamina o outro. O meu mau humor, a minha falta de perdão, a minha falta de olhar para as coisas de Deus e gostar e manifestar na minha vida todos os atributos de Deus. Então, a bondade de Deus, o caráter de Deus, a moral de Deus em mim, isso é que contamina, não contamina o que entra. Então não importa o que o dono do mercado que eu vou comprar meu mantimento faz, não importa. Importa quem eu sou em Cristo, a minha consciência de quem eu sou em Cristo. Mas Epáfras estava muito preocupado porque essas coisas estavam começando a mexer com a doutrina. Pessoas falando com uma voz impostada, com uma voz parecendo de autoridade, e o povo perecendo naquilo que deveriam estar edificados e enraizados. Então, falsos mestres ensinando falsas regras. Adoração aos anjos, como se eles fossem um ser intermediários entre nós e Deus. Então, vamos falar com os anjos para que os anjos falem com Deus. Não, os anjos, eles não nos ouvem, eles estão a serviço de Deus. Única e exclusivamente, não se ora a anjo, não se pede a anjo, não se tem anjo da guarda. Tem o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e o guarda. É isso, mas a ordem vem de Deus, a ordem vem do trono, a ordem vem do Pai. É isso. E ele falou para Paulo,
existe um misticismo acontecendo do lado de fora que está entrando na igreja. É um misticismo como forma de conhecimento secreto. Alguém se dizendo ser uma elite espiritual, como se o poder do conhecimento estivesse apenas e exclusivamente numa única ou duas ou três pessoas, como se isso fosse um privilégio de muitos, como por exemplo aqui o pastor Jaso detivesse todo o conhecimento e nós aí embaixo fôssemos aquém desse conhecimento que ele tem. Não, ele não é mais porque é pastor. Não é isso, ele é um conosco. E Epáfras estava percebendo que isso estava começando a contaminar a igreja. Outro, rebaixamento da pessoa de Cristo, denegrindo a divindade absoluta de Deus. Calma, Deus é Deus, mas ainda tem os anjos, ainda tem as comidas, ainda tem o conhecimento mais rebuscado que a gente tem. Então, olha, as coisas não vão direto para Deus, elas passam por nós. Não passam. Não passa. E o helenismo, que o helenismo nada mais é do que os judeus que assimilaram a cultura dos gregos. Mas olha, isso nem era um problema. Por que não era um problema o helenismo? Até aquele pastor Douglas do Carmo, ele tem um livro maravilhoso sobre o helenismo. Se você puder ler, ele é maravilhoso. E ele fala que assim, o helenismo era um povo judeu que estava cativo lá do povo grego e começou a adquirir os costumes, mas eram uns costumes que faziam umas ideias filosóficas, mas que não eram danosas. Era só uma questão de intelectualidade. Eram pessoas que pensavam, tanto que no livro de Atos, nós vamos ver quem escreveu Atos dizendo assim, Lucas, dizendo assim, olha, num capítulo lá, se eu não me engano, 16, os helenistas estão preocupados porque as viúvas da igreja estão desamparadas, porque eles tinham intelectualidade, eles pensavam, então, Epáfras já estava percebendo e preocupado com essa intelectualidade dos helenistas, isso chegava na igreja. Então, olha só, vão racionalizar o evangelho. Não, desse ponto de vista, não. E aí, Epáfras foi visitar Paulo. Mais tarde, a gente vê a Epístola de Filemon, que foi escrita logo ali paralelo à de Colossenses, que Epáfras era amigo de prisão dele. A gente acha, os teólogos acham, que Epáfras também foi preso junto com Paulo. Sabe, ele acabou sendo preso. Foi lá visitar Paulo, acabou sendo preso. Porque amigo de prisão, meu amigo de prisão está aqui comigo, ele escrevendo a Filemon. Porque foi a viagem que ele foi fazer lá para Paulo. Então, Paulo, escreve a carta para os Colossenses, primeiramente enfatizando o amor que sentia por eles. Ele dá graça, dou graça por vocês. Ele enfatiza o amor que ele, Paulo, tem pelos colossenses, e assim começa, o quanto eles cresceram e deram frutos, segundo o que foram instruídos, o quanto Paulo não cessava de orar por eles, para que eles transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência e entendimento espiritual, que eles fossem fortalecidos em poder para toda perseverança e alegria. Então Paulo começa essa carta aqui, falando, olha, eu sei quem vocês são, eu sei que vocês são ótimos, eu sei que vocês entendem o evangelho, eu sei tudo isso, mas... Aí eu botei aqui sim. Por que essa carta serve para nós hoje? Porque o nosso pastor, orientado por Deus, ele fragmenta um texto. Então, o que essa carta de Colossenses tem a ver conosco hoje? Por que ela é viva ainda para nós? Por que precisamos lembrar que a gente precisa estar enraizado, edificado, firmado, como nós estamos sendo até hoje ensinados, e transbordando de gratidão? Por quê? Por que a gente precisa disso? E aí, nós temos esses mesmos problemas que os colossenses tinham naquela época? Exatamente esses? Sim e não. Temos sim e não, mas temos outros tão preocupantes quanto os de Colossenses. Tão preocupantes quanto. E aí coube ao nosso pastor nos lembrar e fazer lembrar durante esse ano todo que nós estamos, que nós precisamos lembrar que nós somos enraizados nele. Nossa base está nele, nosso pé está nele, nossa segurança está nele. Por quê?
Aí eu elenquei aqui algumas coisas que são do nosso século, do nosso tempo, da nossa igreja, e eu fiquei pensando. Pastor Jason, aqui no Impartation, quem é líder aqui, participou já do Impartation, ele já falou sobre a mentoria, sobre ele ser, a unção de alguns pastores que ele teve contato, se ali transferida, transbordada nele. Ele lembra quem fez o Impartation? E ele não cessava de dizer, falar de homens em que ele pautou a sua vida espiritual no olhar desses homens sobre a palavra de Deus. E aí ele tem esses homens em alta conta, como Epáfras tinha Paulo em alta conta. E aí eu pensei assim, fazendo um paralelo entre Epáfras procurando Paulo, eu pensei no pastor Jason procurando um desses mentores da vida dele, falando da nossa igreja. Como está a igreja hoje? Para mim fez todo sentido. E aí, quais seriam os elementos que ele ia conversar com esse mentor dele a respeito de nós? Para que nós, com o perigo que ele pudesse estar vendo que a nossa igreja está passando, e eu pude fazer aqui algumas observações, eu acho que o nosso pastor diria, eles estão ansiosos. Eles são ansiosos. Eu percebo que a ansiedade está envolvendo muita gente na nossa igreja. A igreja está ansiosa, a igreja está inquieta, a igreja está, botei aqui, com medo extremo talvez do que ainda possa acontecer. Tem uma política acontecendo lá fora e ela amedronta, e essa política ela vai dizer que você está em perigo, que as coisas de hoje podem não ser daqui a pouco alguma coisa igual, ou muito pior. A igreja está sendo muito ameaçada com a política, a igreja está sendo muito ameaçada com as militâncias das ideologias da nossa sociedade. Somos muito bombardeados, somos muito questionados, e somos também muito distraídos. A igreja está distraída, a igreja está voltada para o celular. Sabe, mentor, eu queria que você me ajudasse. O que eu posso fazer? Porque eu não sei quanto a vocês, eu sou muito reparadora aqui em estilo de pregação. Eu consumo pregação, eu amo pregação. Eu gosto de consumir. Se eu consumo alguma coisa, é pregação. E o nosso pastor, eu não sei se você consome, talvez Vaguinho é uma pessoa que consome pregação, que eu sei, conheço e sei que consome. Tem alguns aqui que eu sei que consomem, falo Vaguinho porque tenho mais intimidade para falar, mas eu sei de alguns que consomem pregação. Aqui eu não sei se você já percebeu, o nosso pastor ele mudou um pouco o viés da pregação dele, é mais comportamental. Ele podia estar investindo muito mais tempo na pessoa de Cristo, para que a gente fosse fortalecido em quem nós somos, na nossa identidade. Não, ele insiste em dizer que você deve se comportar assim, assado. Por quê? Porque ele ainda percebeu que a igreja ainda não entrou no mesmo ritmo. Ele volta e meia está aqui chamando a atenção de como nós devemos nos comportar. Já perceberam isso? Eu não sei se você já percebeu, eu já percebi. E ele está certo. Enquanto é um pai que orienta e educa, enquanto não vê que o filho aprendeu, ele não cessa de dizer, não mexe nisso, não mexe naquilo. E ele não cansa de dizer, vem para EBD, vem para EBD, vem para EBD, vem para EBD. Ele não cansa. Líderes estejam aqui. Quantos líderes estão aqui na campanha? Cadê meus líderes? Porque ele sabe que são esses líderes que vão impactar os seus liderados. Ele sabe que os liderados, eles olham para o líder, e o líder passa a ser espelho. Não que o líder detenha todo o saber e todo o conhecimento, mas no seu comportamento pode ser imitado. Paulo não diz que ele é imitador de Cristo, que a gente deve imitá-lo? Sim, porque o procedimento dele é bom. Então olha o tempo que o nosso pastor gasta aqui, dizendo para a gente como a gente deve se comportar como filho de Deus. E aí eu elenquei a ansiedade. A igreja tem transtorno de humor. Transtorno de humor, a pessoa que hoje está sorrindo, amanhã não está mais. Por quê? Por quê? Ânimo dobre, por quê? Por que hoje sorri e amanhã vira cara? Por quê? Por quê? Por que não permanece? Por que não fica firmado naquilo que é, na identidade de um cristão, no Filho de Deus, que leva a Deus para todo lugar?
Eu não canso de falar, nós somos o amor do mundo. O mundo não conhece o amor senão por nós. O Espírito Santo mora em nós, Deus em nós, a esperança da glória. Ah, meu mentor, eles estão distraídos demais. Cada um no seu celular. Até na hora do culto, mentor, eles usam o celular. Até na hora da ceia, eles usam o celular. Autossuficiência, abandono da oração como orientação do que deve fazer. Eu sei o que eu devo fazer, eu tenho experiência nisso. Não são poucas as vezes que a gente conversa com pessoas que eu me dei mal. Por quê? Porque não começou em Deus. O que não começa em Deus não termina bem. Então, tudo precisa começar em Deus para terminar bem. Ele é o princípio de todas as coisas. Então, qualquer que seja a nossa situação, é a oração em primeiro lugar. A autossuficiência, que é o abandono da oração, que a gente muito pouco leva tempo orando. Cultura do não sofrimento. O que sofrimento é dificuldade, a gente rejeita, a gente diz que é do inimigo. Ora, se a nossa vida está enraizada, se a nossa vida está edificada, aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Então a minha dificuldade, Deus permitiu de alguma maneira, para a minha edificação, para o meu crescimento. Deus nunca despreza a matéria-prima da adversidade. A adversidade na nossa vida serve de matéria-prima para Deus atuar, para Deus forjar nosso caráter, para a gente passar pela moenda e sair do outro lado viva. Sabe, edificadas, entendendo que as situações acontecem, é para nos moldar. É o vaso de barro que quebra, mas quebra na mão do oleiro, não quebra na mão do inimigo. E a gente muitas vezes está passando por uma aflição e fica computando isso para conta do inimigo, quando que Deus permitiu para forjar quem somos, para nos melhorar, para nos lapidar, para nos dar um alvo novo, para que a gente olhe e fala: meu Deus, como eu sou miserável, como eu sou hipócrita, como eu sou egoísta, como eu só penso em mim, como eu acho que tudo eu sou vítima, tudo é para mim, as coisas acontecem para o meu horror. O inimigo está furioso, ele vai estar furioso 24 horas por dia, mas nós somos de Deus, e quem está em Deus, o maligno não toca. Não tem como. E só quem está firmado na fé entende essa verdade. Eu queria terminar dizendo que o cristianismo não é uma ciência. A ciência é do empirismo. O cristianismo não é ciência, não é empirismo, não é questão de cognição, não tem a ver. É empirismo no sentido de teste, de eu vou ver se isso aqui funciona, porque eu vou testar isso, e a experiência que eu fizer vai me dizer se isso aqui é bom ou não. Cristianismo não é ciência. Cristianismo não é filosofia. A filosofia se baseia nas perguntas, no intelecto, no entendimento das coisas ocultas. Não. Deus, ele tem prazer em dividir com a gente o que está no coração dele. Nada é oculto para a gente, se a gente, aquele que me procura de todo o coração, nada será impedido que ele saiba, nada será impedido que eu e você saibamos. Quem tem intimidade com Deus conhece o coração de Deus, conhece o sussurrar de Deus, a voz de Deus, porque tem intimidade, porque fala com ele todo dia. Então o cristianismo não é uma ciência, cristianismo não é uma filosofia, cristianismo não é uma cultura. A cultura, ela é regional. A cultura é algo que um dia é e amanhã é aqui, mas depois não é ali. A cultura se molda pelo momento, a cultura se molda pelo que é sazonal, porque é moda no verão, que é moda no inverno. O cristianismo não é isso, não é cultura. Embora também impacte a cultura com música, com arte, a gente canta também, mas não é cultura. Cultura é tudo aquilo que o homem faz, isso é cultura. Cristianismo não é isso. É preciso que nessa noite nós entendamos que o cristianismo é uma pessoa. O cristianismo é Jesus Cristo. O cristianismo é uma pessoa. Servimos a Deus através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. É isso que somos. E por isso vem isso aqui, ó. Estejamos enraizados no cristianismo, que é Cristo. Somos cristãos, vivemos nesse mundo. Cristão significa pequenos cristos que fazem a mesma coisa que o nosso Jesus fez aqui na terra. E ele diz que a gente faria algo maior ainda do que ele fez. Então a gente precisa estar enraizado
enraizado, edificado nele. Aonde? Em Jesus Cristo. Fazer o que ele fez, pensar como ele pensou, agir como ele agia. Isso é estar firmado na fé. A fé não é solta, a fé não é vazia. O que é fé? Fé é acreditar que o que Deus disse é a verdade. Isso é fé. Fé é acreditar que vai acontecer da maneira e do modo e do jeito e do tempo que Deus falou que ia acontecer. Isso é fé. Fé é fé na palavra de Deus. A fé não é abstrata. A fé não é qualquer coisa. A fé é certeza. Certeza em quê, José? Eu não tenho nada. Você tem a palavra. A fé é fé aqui. Fé é fé aqui. Tudo que tiver aqui você pode gerar fé, porque vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que para todas as suas promessas ele tem o sim e o amém. Se ele tem o sim e o amém, eu posso crer em qualquer coisa que ele disser, porque é isso que vai firmar a nossa fé, é isso que vai dar alegria ao nosso Deus, porque a nossa fé, ela não ajuda a Deus em nada, mas ela agrada a Deus em tudo. É muito importante que a gente saiba disso. A gente não ajuda a Deus com a nossa fé, a gente agrada a Deus com a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso. Eu estou me lembrando de uma palavra que Jesus disse. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Onde está? Está em João 6,63. As minhas palavras são espírito e vida. As palavras de Jesus, o que significa ser espírito e vida? Elas têm poder no mundo espiritual e ela vivifica a mim e a você. Eu não sei se você sabe o que é vivificar. Não é apenas estar vivo. Estar vivo é físico, estar vivo é humano, estar vivo é matéria. Vivificado quer dizer nós estávamos mortos, era assim que a gente estava. E Ele nos deu vida. E juntamente com Cristo nós vivemos. Amém? Então sejamos assim em 2026, enraizados, edificados, firmados na fé, como fomos nos ensinados, como o pastor Jaz ensina aqui, todo culto, transbordando de gratidão. Deus seja louvado. Agora vamos orar, né? Ai, acabei no tempo, que bom. Agora vamos orar pelo mês de março, vamos ficar de pé, porque agora vamos orar a Deus, né? Vamos orar a Ele, né? E pedir que Ele abençoe o nosso mês de março. Pai querido, nós queremos te louvar, entrar na tua presença. Nós já estamos na tua presença, Senhor, mas te louvar, te bendizer, dizer que tu és Deus sobre nossa vida, te agradecer pela tua palavra que nos conforma contigo. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo que vem aqui dentro de nós, Senhor, confirmar tudo que a tua palavra diz. Obrigada, Senhor, obrigada. Estamos aqui agora, Senhor, nesta campanha, te pedindo, Senhor, pelo mês de março. Como teu servo disse, o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, e eu quero, como mulher, Senhor, te pedir, olha para nós, Senhor, olha para nós. Nós somos, Senhor, muitas vezes pilar dos nossos lares, no sentido espiritual, Senhor. Nós somos aquela que somos mais ligadas ao emocional, mas ao mesmo tempo, Senhor, temos uma racionalidade que tu nos dá, Senhor, que é maravilhosa, que nos faz olhar o que às vezes nossos maridos não veem. Por isso somos auxiliadoras, por isso tu nos criaste com o propósito de auxiliar um homem. Obrigada por nossos maridos, Pai. Quero te pedir que nesse dia, Senhor, de hoje, orando pelo mês de março, Pai, tu vem olhar para cada mulher da Oásis, para cada mulher da nossa cidade, dando, Senhor, a elas, a cada uma delas, Senhor, proteção, Pai querido, liberdade, Senhor, delas poderem falar, Senhor, colocar para fora tudo aquilo que precisam colocar, porque muitas mulheres na nossa sociedade se calam, Senhor, pelo medo, Senhor. O feminicídio, Pai, venha, Senhor, com o teu poder exterminar, Senhor, da nossa sociedade o feminicídio, Pai, em nome do Senhor. Mulheres que sofrem com homens obstinados, homens que não entendem o valor de uma mulher, Pai querido, só o teu poder para fazer isso na minha vida, na vida de cada irmã e na vida de toda mulher, Senhor, deste mundo, Pai. É isso que eu te peço nesta noite pelo mês de março. Mês de março, Senhor, é o terceiro mês do ano, é o mês também que comemoramos a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Pai querido, estamos fazendo, a nossa cidade está fazendo 461 anos. Nesse dia, 1º de março de 2026, eu venho te pedir por essa cidade tão violenta. Pai querido, em nome do Senhor, acampa teus anjos ao redor daqueles que te temem e guarda. Pai querido, só o teu poder para mudar a mentalidade dos homens maus. Pai querido, só o teu poder para dissipar toda a treva no Rio de Janeiro, Pai. Deus querido, age na mente, Senhor, na cabeça
cabeça, Pai, de todos os governantes dessa cidade, Pai. Venha, Senhor, na cabeça dos políticos, Pai. Venha, Deus amado, dissipar todo o mal, todo intento maligno, Pai. Venha, Senhor, conduzir eles, Pai, com estratégias benéficas, Pai. Seja na educação, seja, Senhor, na política, seja na polícia, seja na segurança, Pai. Seja nas políticas públicas, Pai. Que as estratégias, Senhor, que permeiem a mentalidade desses homens, Pai, que detêm o poder da nossa cidade, venha de Ti, dos altos céus, porque nós sabemos, Pai, que porque só o céu pode modificar a terra. Nós sabemos disso, Pai, só o céu tem poder sobre a terra, Pai. E é isso que nós te clamamos por esse mês de março, Pai, que entregamos em Tuas mãos e sabemos, Pai, que nas Tuas mãos nós estaremos seguros e colheremos frutos dessa oração. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que me veio ali ao coração agora. A gente tem um líder, pastor Jaus, eu gosto de dizer isso, pastor Jaus também fala a mesma coisa, pastor Pedro, que ele é o anjo da igreja, porque é assim que a Bíblia determina que ele é, o anjo da igreja. Mas o pastor Jason, ele é alguém que ele está sempre dividindo com os pastores as coisas que vão acontecer. Ele nunca é aquele líder que determina pronto e acabou. Ele está sempre dividindo com a gente. E eu estava ali sentado, né, e a Jo se dirigiu até aqui e ela começou: estejamos enraizados, edificados, neles firmados. E aí eu lembrei de uma coisa interessante, quando o pastor Jason levantou, né, junto a nós, o que poderia ser o tema desse ano, né? Então ele deu liberdade para que a gente opinasse, mas esse tema foi tão de Deus, que quando o pastor Joelson sugeriu, o pastor Jason não sugeriu um outro tema. Eu fiquei calado, porque eu olhei para o tema e falei: Senhor, isso é tremendo. Eu creio que o pastor Pedro tenha tido a mesma visão. E eu tenho visto isso nesses dias aqui, nesses 3 dias. Eu tenho visto o mover do Espírito Santo, eu tenho visto Deus colocar no coração das pessoas que estão aqui, o pastor Jason no primeiro dia, depois ontem foi o pastor Edson, né, hoje a Josi. Eu tenho visto o Espírito Santo despertar essa igreja para um 2026 diferente. Eu tenho orado e eu tenho dito para Deus, e eu acho que você poderia repetir isso na sua oração. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu quero que 2026 seja o melhor ano da minha vida. E eu creio que Deus, Ele está com a sua mão estendida na direção do seu povo. O pastor Jason, ele foi usado por Deus aqui para trazer uma palavra dura, pesada, né? Quando ele diz que 2026 vai ser um ano difícil, tá? Mas esse ano não seria difícil para a igreja, porque Deus está com a sua mão sobre a igreja. Mas esse ano seria um ano difícil para quem está com a mão no poder, achando que pode todas as coisas, e não pode, só quem pode é Deus. E eu creio que, assim, se nós nos colocarmos diante de Deus da maneira que Deus está nos chamando nesses dias para estarmos, Deus, Ele vai nos dar um ano realmente diferenciado, um ano muito melhor do que foi 2025 e todos os anos que passaram. Eu tenho a certeza que o pastor Jason não viu o que eu vi. Eu vi o vídeo de um pastor. Esse vídeo, eu não vi as pessoas comentando sobre ele. Eu creio, eu tenho muita gente que me manda vídeo, eu tenho muita gente que faz comentários, mas ninguém me mandou esse vídeo, ninguém me fez esse comentário, né? Só quem dividiu esse vídeo comigo foi a Jo. E o pastor, usado por Deus dentro da igreja, ele fala exatamente aquilo que o pastor Jason falou aqui no dia 1º. Exatamente. Sobre os poderes, né, que Deus ia descer a mão, né? Ele ainda usa esse termo, e sobre as bênçãos que o Senhor estaria trazendo para a igreja que estivesse buscando a Ele. Você entende isso? Uma igreja que busca Ele, uma igreja que vai se aproximar dEle. E é isso que está aqui. Esse tema é o tema que Deus usou o pastor Jason para profetizar, Deus usou esse pastor para profetizar, e Deus colocou isso no coração do pastor Joelson. É isso aqui, gente, é isso aqui.
Como diz lá fora, o pulo do gato está aqui. Você entende isso? Que bom. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor Deus, e nos colocarmos diante de ti, para que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, ter a sua função, Pai, ter a função, Pai querido, dele nas nossas vidas. Jesus Cristo vai dizer, Senhor Deus, que quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, Pai querido. Ele enviaria aquele, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que nos lembraria, Senhor Deus, as coisas que o Senhor Jesus Cristo falou, mas que novas coisas ele nos mostraria, Senhor amado. E nós queremos, Senhor Deus, nos colocarmos, Pai querido, diante do Espírito Santo, para que ele venha, Senhor Deus, a nos lembrar as palavras do Cristo, a nos lembrar, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, aquilo que Jesus deixou para nós, e a nos ensinar, Senhor Deus, como estarmos diante de Ti durante este ano, a nos ensinar, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, como devemos, Senhor Deus, proceder, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor Deus, para estarmos recebendo de Ti, Pai querido, aquilo que Tu tens para o Teu povo, a Tua nação, a Tua propriedade exclusiva, Senhor Deus, um povo santo que Te busca, um povo santo, Senhor Deus, que determina em sua vida que o propósito principal, Senhor Deus, é Te louvar, Te engrandecer, Te honrar, Te obedecer, andar segundo o Teu propósito, andar segundo a Tua vontade, andar segundo o Teu querer, fazendo aquilo que Tu queres, Pai querido, buscando, Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua vontade, ainda que essa vontade Tua seja contrária, Senhor Deus, àquilo que nós temos planejado, Senhor Deus, porque o homem, Senhor Deus, ele traça planos no seu coração, mas a resposta certa, ela vem, Senhor amado, dos Teus lábios, e o que nós queremos, Senhor Deus, são as Tuas palavras, é aquilo que sai dos Teus lábios, é aquilo que Tu determina para as nossas vidas. Nós queremos Te louvar, Senhor Deus, por esse terceiro dia, nós queremos Te pedir, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja presente, Pai querido, em nossas vidas, Pai querido, quando estivermos fora daqui, e que esteja presente também quando nós estivermos reunidos, se manifestando, Senhor Deus, falando, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, aquilo, Senhor Deus, que Tu tens para essa igreja, que a Oásis, Pai querido, como foi dito aqui nesses dias, Pai querido, ela seja, Senhor Deus, conhecida, Senhor amado, nos arredores, que ela seja conhecida, Senhor Deus, nesse país, que ela seja conhecida fora desse país, Pai querido, mas não como uma igreja cheia, não como uma igreja que tem muitos membros, Pai querido, ainda, Senhor Deus, que Tu determines isso, mas uma igreja séria, uma igreja, Deus, que proclama, Senhor Deus, a Tua glória, uma igreja ousada, Senhor Deus, para que vidas sejam salvas, uma igreja ousada, Deus e Pai Todo-Poderoso, para que famílias sejam restauradas, uma igreja, Deus e Pai Todo-Poderoso, usada para que drogados, Pai querido, sejam libertos, uma igreja ousada, Senhor Deus, para que casamentos, Senhor Deus, sejam restaurados, uma igreja ousada, Senhor Deus, para que corpos sejam curados, Pai queridos, e almas sejam restauradas, Pai querido, é isso que nós te pedimos, crendo, Senhor Deus, que a Tua mão se encontre estendida, Senhor Deus, para fazer desta forma, nesse formato com a Oásis, e desde já nós Te damos graças, leva-nos debaixo da Tua santa paz, guarda-nos, protege-nos, livra-nos do mal, acampa os Teus anjos ao nosso redor, Senhor Deus, e nos traz amanhã, Senhor Deus, para estarmos aqui honrando e glorificando o Teu santo e poderoso nome, Te pedimos assim e assim Te damos graças, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus diga amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.